como você quer fazer isso. Essa é olha lá, hein? Ó, como você quer fazer isso? Quem sabe faz ao vivo, bicho. Pra quem frequenta o cenário de show streamers e tal, essa regra é uma regra criada, não sei se criada, mas popularizada pelo Critical Role, pelo Matt Mercer. E eu resolvi adotar e eu notei alguns bons resultados. Não é toda mesa que eu uso não, mas eu notei bons resultados, especialmente entre jogadores que eram mais inexperientes. O como você quer fazer isso é uma regra para conclusão de combate. Então, basicamente a pessoa que dá o golpe final, que encerra o combate, você vai basicamente perguntar para ela como é que ela quer fazer isso. Ou seja, você abre o espaço para o jogador que fez a última ação narrar. Então você tá vindo naquela situação lá, o combate já tá durando 1h30, o cara acertou o último combate, o último ataque no boss, o boss caiu. E aí você vira pra ele e fala, então, como é que você quer fazer isso aí? E aí ele vai descrever como é que foi a última futucada. Então, mais do que eu futuco, ele vai ter o trabalho de pensar, tá, como é que você quer fazer? E aí você vai descobrir, esse é o momento que você descobre que a pessoa mais angelical da sua mesa vai descrever o último ataque como a coisa mais gore possível que você puder imaginar. Vai falar assim, não, então beleza, eu enfio a minha espada na altura do plexo solar aqui e puxo pra cima, abrindo a cabeça dele no meio. Ok, beleza. Tá, tudo bem, então. E aí você vai... Essa descrição é aceita. É isso que aconteceu. Eu decapitei ele, não sei o que e tal. Ok, você aceita. Do momento que você estabeleceu que aquele adversário foi derrotado e potencialmente morto, ou que ele foi derrotado e você ainda não sabe se ele morreu ou não, você abre esse espaço para as pessoas, se elas quiserem, matar aquele adversário. E aí, dependendo da situação, eles vão matar, ou dependendo daquela situação, como é que você vai fazer isso? Não, eu não quero matar, eu quero só dar uma última paulada na cabeça dele para ele apagar e a gente ter uma oportunidade de manter ele, estabilizar ele, para ele não morrer, mas ele ficar capturado. Também é uma possibilidade. Então, eu acho isso uma fórmula interessante, porque o resultado que eu notei foi, primeiro, a hora que você fala a frase, como você quer fazer isso, é um momento de êxtase. Porque as pessoas entendem, aquilo vira um gatilho para as pessoas compreenderem que elas ganharam. Primeiro ponto. Segundo ponto, a pessoa se sente valorizada no processo de criação da narração, dela poder ter essa autonomia de dizer aquilo. E terceiro, muitas vezes isso rende bons momentos. Muitas vezes você vai ganhar a pessoa descrevendo que ela apagou o cara ao invés de matar, ou a pessoa matou ao invés de apagar, que você esperava que fosse acontecer o contrário, ou a pessoa fazer alguma coisa do tipo, eu vou fazer um desesparta aqui, ao invés de simplesmente só esfiar a espada e deixar ele cair, eu vou aproveitar e dar um bico nele e jogar ele da ponte. Possibilidade. Mas, de qualquer maneira, isso normalmente rende bons momentos de descrição em cenário. Então, assim, é uma conclusão de combate que dá um boost de moral e de energia na mesa em geral. É o que pelo menos é o resultado que eu notei. Se a galera, eu viro ele do avesso, é isso aí. A MH sugeriu, eu viro ele do avesso. Pode ser. Também uma possibilidade. Isso é bom que ajuda também a editar um pouco do tema assim da mesa, né? Porque se fica mais violento, se fica só mais, não, eu rendo, eu etc. Tem um pouco disso, tanto pra mesa quanto pro personagem em si, né? Pra enriquecimento da lore do personagem. De repente você descobre que tem um personagem na sua mesa que toda vez que ele mata só por decapitação, ou ele mata só abrindo o cara do peito até a virilha e deixando as vísceras caírem enquanto o cara ainda tá vivo. Então você tem um personagem que sempre faz isso, ou não, tem um personagem que sempre faz o contrário. Não, eu quero só cortar a coluna dele para ele ser tetraplégico pelo resto da vida. Então cai até um pouco na questão que no D&D hoje em dia não é tão valorizado do alinhamento, né? Essa daí, acho que até voltando novamente no que o Vermelho tá falando, comentou sobre o Eras lá, isso também editaria um pouco de caminhar na linha estreita lá, se a pessoa matou com requintes de crueldade ou não, né? Linha estreita é fantástico, cara. Vocês precisavam ver. Porque você vai levando, é uma bússola moral. A maioria dos personagens nem são afetados por isso. E realmente não são afetados por isso. Ele simplesmente vai fazendo as ações e você vai falando pra ele o que tá acontecendo. Porque o cara montou um leal e bom e de repente ele tá lá estrompando as pessoas com as espadas dele. Aí você fala assim, bom, eu não sei se ele está sendo leal ou se ele está sendo bom. Então cada vez que ele faz uma treta dessa, a linha estreita dele vai andando e vai mostrando
pra ele que na verdade ele não é leal e não é bom. Agora, tem personagens que dependem disso, tipo clérigos, paladinos, religiosos em geral, eles têm essa, né, se ele de repente começa a mudar a tendência, eles começam a ter algo contra as vontades da divindade. Então, é bacana. Como você vai fazer isso? Cara, isso é uma mecânica muito legal. Principalmente se você usa isso daí em situações que escapam um pouco do combate também. E não precisa ser, às vezes, só no final do combate. Voltando no tema anterior, que é da criatividade, às vezes o jogador ele tem uma ideia criativa que não extrapola a regra, que não busca vantagens, que não tenta atalhos, igual o Marcelo falou, mas se ele pular por cima da mesa, ele vai evitar outros inimigos, então ele teria uma certa vantagem, então exige um teste. Mas às vezes ele vai fazer uma ação criativa que você, mestre, não estava esperando e que de repente dá aquela resolução num certo problema que você tinha planejado que você não tinha previsto. E aí você pode falar para ele narrar isso. Por quê? Porque, logicamente, como você não tinha previsto, quando o personagem fizer alguma coisa, os outros NPCs vão reagir. E eles vão reagir não só à ação que foi feita, mas como a ação foi feita. E isso pode dar uma incrementada gigantesca na história, porque você está exercitando a sua capacidade de reação e está engrandecendo, inclusive, a narrativa, porque vai forçar o seu NPC a agir também de maneiras que ele talvez não agiria ou que não estariam previstas na sua história. Eu acho isso fantástico, eu acho isso muito legal. E se você for colocando, então, as narrativas, as histórias em condições mais realistas, ou modernas, ou futuristas, isso daí também, cara, alcança um patamar ainda maior, porque você vai ter mais recurso para os personagens, e quanto mais recurso para o personagem, mais possibilidade deles criarem, isso é legal. Eu acho que isso é especialmente interessante em sistemas que não sejam narrativos, né? Sim, porque senão tudo você faz. Não, é porque, por exemplo, o Kids on Bikes, ele prevê, e apesar de eu não conseguir narrar desse jeito, mas ele prevê que o narrador só descreve o que aconteceu após um teste quando é falha. Então, quando falha, o narrador é que vai dizer, ok, falhou e aconteceu isso por causa da falha. Em tese, quando a pessoa é bem sucedida no teste, é o próprio jogador que descreve em todas as circunstâncias. Então, isso aqui é um pouco de incorporar essa proatividade narrativa que nos sistemas narrativos existe e tem a sua lógica, para os sistemas em que isso normalmente não aconteceria, né? E aí o que eu falei, é o que o próprio primeiro falou, você abre espaço para criar outras condições para aquela descrição por si só criar novos elementos de narrativas que vão surgir a partir daquilo ali. Lembrando que o D&D é bem como é que fala? Bem fraco no incentivo ao roleplay. Existe? Existe. Cenário tem? Tem. Condição tem? Tem. Mas as regras empurram pro combate.